aí, gente, glória a Deus, boa noite a todos. Então, estamos um pouco mais cedo na igreja, né? Para as 8 horas, então, todos estarem liberados, para nós seguirmos aí as orientações do governo, né? E hoje, para a glória de Deus, então, vamos finalizar a série Esperança. Diz, mas é bênção, porque eu vou conversar com você agora sobre algo muito importante. Eu fiz ainda questão que essa mensagem, essa última, fosse eu mesmo que estivesse pregando, porque Deus me deu essa mensagem há um tempo atrás, sobre esse tema esperança, e o título é A Esperança que Não Frustra. Temos algum visitante nessa noite? Erga sua mão, por gentileza, alguém que nos visita, nossa irmã aqui, vai passar então daqui a pouco aí para você um cartãozinho, bem-vindo em nosso meio, Deus abençoe. Então, a nossa mensagem hoje tem como título A Esperança que Não Frustra. Mas por que a esperança que não frustra, queridos? Porque existem então, Lucas, esperanças que podem nos decepcionar. Existem coisas que nós esperamos na nossa vida que podem nos frustrar. Quer um exemplo clássico? Quer um exemplo atualizadíssimo, Tainara? O homem que investiu R$1 milhão no Inter. Lembra? Ele precisava então pagar ali um contrato que tinha de um jogador que só podia jogar contra o Flamengo se fosse pago a multa de R$1 milhão. Aquele empresário então pagou R$1 milhão lá, Juan, para que o cara jogasse. Ele pagou por quê, Juan? Para o time perder? Para o cara ser expulso? Não, ele pagou porque ele acreditava, ele tinha esperança de ignorar que o Inter ia vencer, e a peça-chave seria aquele jogador que ele investiu. O que aconteceu? O cara foi expulso e o Inter perdeu. Aí ele virou piada. O cara virou piada porque, poxa, como é que o cara investe R$1 milhão e aí ele acaba perdendo, né? Aí ele falou o seguinte: ei, vocês parem de rir de mim, que eu vou investir no São Paulo agora. Aí, Juliano, não se sabe se ele investiu ou não, mas diz ele que ele investiria no São Paulo para ganhar do Flamengo. Então, quanto dinheiro ele botou, Sabrina, a gente não sabe. Se sabe que ele botou então dinheiro no São Paulo, o São Paulo ganhou do Flamengo e o Inter não ganhou do Corinthians. Então, se tem um exemplo, pode aumentar meu retorno aqui, viu, Thomas? Um pouquinho mais meu retorno. Então, se tem um exemplo, tá legal. Então, se tem um exemplo de cara frustrado na esperança, Lucas, é esse empresário. Beleza, para ele R$1 milhão é R$10 para nós. Não vai fazer falta esse dinheiro. Para ele, queridos, para um milionário, para um granjeiro, ele é o 10º cara mais rico do Brasil. Então, para ele é troco, beleza. Só que eu lhe pergunto, será que era um tempo coerente para ele pegar R$1 milhão e depositar num time, gente? Sendo que, Dinorá, tantas pessoas sem respirador, tantas pessoas morrendo porque não tem leito, tanta pessoa que poderia ser aí recebido uma cura, recebido a sua vida salva, né? Nós temos uma Viva Comunidade aqui, qualquer R$50, qualquer R$500, a gente vibra, celebra, porque podemos comprar um rancho para alguém, podemos comprar roupas para alguém, podemos ajudar pessoas que precisam da comunidade. Não estou julgando a oferta dele, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, né? Mas certamente para esse não era um tempo para ser feito isso, e Deus mostrou para ele, fazendo ele perder. Então você perceba que essa esperança desse milionário, desse homem, não se cumpriu. Então certamente hoje ele se frustrou, ele se feriu, vai virar agora motivo de chacota por um bom tempo. O cara tem grana, ele nem vai dar bola, mas querendo ou não, dentro dele, Juan, o investimento dele não deu retorno, não voltou. Ou seja, essa é a esperança que frustra. Ele teve a esperança em algo que não teve retorno. Baseado nisso, então, queridos, a minha mensagem é sobre exatamente você saber esperar coisas que não te frustrem, saber esperar coisas que vão voltar para você. É você ser sábio ao ponto de esperar aquilo que não vai te frustrar, de esperar aquilo que não vai te decepcionar. Baseado nisso, vamos para o nosso primeiro texto lá, nosso único texto, aliás. Isso. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. 1 Coríntios 15, 19. Mais uma vez. Se a nossa esperança em Cristo
só vale para essa vida. Nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Perceba que o apóstolo Paulo tem uma razão para escrever isso. Se você começar a estudar as epístolas paulinas, as epístolas de João, as epístolas de Pedro, eles foram todos homens plantadores de igreja, Juliano. E aí eles plantavam as igrejas e ensinavam o evangelho. Qual evangelho? Que Jesus é Deus, que Jesus morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, Jesus está sentado diante do Pai e um dia vai voltar levar a sua igreja consigo. Que Jesus morreu no corpo e ressuscitou com um corpo glorificado, e que todos nós também que vamos morrer em Cristo, um dia ressuscitaremos com esse corpo, com um corpo glorificado, e subiremos para morar nos céus como o Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está nessa terra, que tem os dias contados. A nossa esperança não está no dinheiro, que pode acontecer de nós perder, ou pode acontecer de nós ter. A nossa esperança não está em pessoas, que pode acontecer de nós se frustrarmos. A nossa esperança não está na profissão, não está num emprego, porque tudo isso podemos perder e podemos de fato se frustrar forte. A nossa esperança está fora dessa terra, em Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: ei, não escutem pessoas, porque Juliano, naquela época tinha falsos mestres que começavam a entrar nas igrejas cristãs para tentar botar à prova os ensinos do evangelho. E na igreja de Corinto surgiam os falsos mestres invadindo aquelas igrejas, Cássio, dizendo o seguinte: ei, o que o apóstolo Paulo ensinou para vocês de ressuscitar o corpo é tudo conversa. Vamos seguir o que Sócrates e Platão nos ensinou, que o que é eterno é somente a alma. O físico vai morrer, vai virar pó e nunca mais vai poder retornar. Não existe ressurreição do corpo. Quando a pessoa morre, acabou o corpo, a alma segue, não existe mais corpo. Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: ei, se vocês acreditarem que um corpo que morre não pode voltar mais à vida, vocês estão negando a própria existência de Jesus. Porque Jesus morreu numa cruz e esse corpo ressuscitou ao terceiro dia, e esse corpo foi glorificado e subiu aos céus. Jesus foi tão ressuscitado no físico dele, que ele comeu peixe, que ele comeu pão, que ele se relacionou com as pessoas ali, para mostrar que ele de fato ressuscitou no seu corpo. Ou seja, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que quando nós morrermos, quando nós formos sepultados, pode ser até cremado, nós podemos ser cremados, pode passar de tudo aí. No dia que tocar as trombetas, que Jesus voltar e nós subir aos céus, o Senhor vai recompor o nosso corpo, e nós vamos subir com o corpo para o céu. Assim, Márcia, como pessoas com o corpo serão lançadas no inferno. A Bíblia diz que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Por que isso? Porque o corpo físico, ele vai fazer presença tanto no céu como no inferno. No céu, o corpo, Lucas, vai ser diferente, não vai mais morrer, não vai mais sentir dor, esse é um corpo glorificado. Assim como no inferno, aquele corpo será também eterno, mas vai chorar, ranger os dentes, porque está longe da presença de Deus. Paulo então, queridos, deixou claro que se aqueles cristãos estavam pondo a sua esperança nessa terra, achando que não teria vida após morte, achando que não teria um céu para eles serem consolados, para eles serem recompensados, eles eram as pessoas mais infelizes da terra. E aqui eu leio de novo: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, somos as mais infelizes do mundo. O que adianta, que diferença faz nós crer em Cristo, se o Cristo que nós cremos só serve para nos abençoar aqui? Aí o budista pode pegar o Buda, o muçulmano pode pegar o Maomé, aí não muda nada para as outras religiões. Mas nós cremos que a nossa vida tem um prazo de validade, a nossa terra tem um prazo de validade, e por mais maravilhoso que seja morar aqui, algo muito melhor nos aguarda, que é o céu, amém, queridos? Essa é a nossa esperança. Paulo deixou claro: ei, não se apeguem a essa terra, a esse mundo, não se apeguem a nada aqui, vivam felizes, mas saibam que algo muito melhor vai surgir. O primeiro ponto então, queridos, olha que interessante,
Vamos trabalhar agora para onde você deve apontar sua esperança. O primeiro ponto: aponte sua esperança para Cristo e não para pessoas. Quem entra na igreja por causa de homens, sairá por causa de homens. Mas quem entra por causa de Cristo, ficará por causa de Cristo. Queridos, quando você entregou a tua vida para Jesus, você entregou a sua vida para o pastor da igreja, para a igreja ou para Jesus? Para quem, gente? Para Jesus, né? Quando você entregou a tua vida a Cristo, você estava dando a vida para Ele. Não estava dando a vida para a Viva, a tua vida para a Assembleia, a tua vida para a Batista. Estava dando a vida para Jesus. Eu lembro que no dia que eu me converti no acampamento, eu me ajoelhei num apelo, recebendo Jesus, e chorava, tanto que todo mundo foi indo embora, saindo, eu fiquei lá, desligaram as luzes, eu fiquei lá. O pessoal falava: Edson, vamos, que já está na hora de dormir. Eu fiquei lá, porque eu fiz um pacto com Deus, cara. Eu sabia que naquele momento eu fui chamado para servir a Ele. Era sobre Ele, não era sobre ninguém mais. Sumiu todas as pessoas que estavam ali, e eu fiquei com Cristo a partir daquele momento. Então o que acontece, queridos? Quando uma pessoa entra então para a igreja, entra para o reino de Deus, é muito natural que ela vai ofender pessoas, vai ser ofendida, vai magoar pessoas, vai ser magoada, vai ferir pessoas, vai ser ferida, vai se decepcionar com pastores, com líderes, com discipuladores, vai se decepcionar com algum irmão vai ter dever, não vai ter pagar, algum irmão não vai te cumprimentar, você quem sabe não vai receber visita, você quem sabe não vai receber talvez aquele tratamento que você esperava, e aí o que tu vai fazer? Tu vai abandonar a igreja. Tu vai abandonar a fé, tu vai abandonar a Deus. E aí quando te encontrarem lá no mundo, você vai dizer assim: eu saí da igreja. Por que tu saiu? Porque o pastor não me cumprimentou, porque o discipulador não me visitou, porque o meu PG não estava legal mais. Eu saí da igreja porque eu vi muito pecado, eu me decepcionei demais, pessoas referências para mim me traíram, me magoaram, portanto estou fora da igreja. Lá é um lugar que só tem hipócrita, e eu prefiro ficar aqui no mundão do que estar dentro de uma igreja. Aí você morre, e você vai estar diante do trono de Deus, e Deus vai definir se tu vai entrar no céu ou no inferno. Aí Deus vai perguntar para você assim: ei, o que você fez com a tua vida? Eu não sei o que eu fiz, mas eu vou falar o que as pessoas fizeram. E Deus vai falar: não, eu quero saber o que tu fez com a tua vida. Não, Senhor, deixa eu falar primeiro. Eu vou te contar o que meu pai fez comigo, eu vou te contar o que meu pastor fez comigo, eu vou te contar o que meu irmão em Cristo, pastor, eu vou te contar o que a igreja fez. E Deus viu, eu estou falando para você o que você fez na tua vida. Eu vou te contar, tá tudo bem, então o que você fez com o que fizeram da tua vida? O que eu fiz com o que fizeram, Senhor? Tu falou que tu se frustrou, que pessoas te abandonaram. O que tu fez com isso? Me desviei. Tu me abandonou, abandonou teu Deus por causa dessa pessoa? Muito bem. Aí eu lhe pergunto: você vai subir ao céu ou vai descer para o inferno agora? Essa é a pergunta, porque você tem que entender que o teu pacto na terra sempre foi comigo. O próprio Senhor Jesus, Diácono Cássio, uma vez falou o seguinte para os discípulos: o pastor será ferido e as ovelhas vão abandonar o pastor. Eu vou ser pendurado numa cruz e todos vocês irão me abandonar, mas o meu Pai continuará comigo, e eu não vou me desviar do Pai por causa de vocês. E não deu outra, todos abandonaram Jesus, e Jesus permaneceu com o Pai pendurado numa cruz. Então, queridos, quando você estiver diante de Deus, nenhuma desculpa vai ser justificável para você dizer que eu não estou mais na igreja por causa daquela irmã, eu não estou mais na igreja porque eu estou decepcionado, porque eu fui... Não tem desculpa. Ninguém tem responsabilidade sobre a tua vida, é você mesmo que tem. Uma vez um irmão se desviou, ele falou com o seu pastor, ele falou assim: pastor, eu vou me desviar porque eu não quero mais a fé cristã. E o pastor apavorado: mas por quê? Não, pastor, eu estou decidido por mim mesmo me desviar. Não é tua culpa, pastor.
não é culpa da igreja, não é culpa dos meus colegas de serviço, não é culpa de ninguém, pastor, a culpa é toda minha. Eu estou me desviando. Eu só quero que o senhor me libere. Isso é um fato verídico, em Panambi aconteceu isso. Eu falei com esse cara, falei, ele disse assim, Edson, eu sei que eu estou errado, mas eu jamais vou culpar as pessoas por meu erro. Eu estou me desviando porque eu quero. Eu estou me desviando porque eu estou decidindo. Eu não posso culpar quem me magoou, quem me ofendeu, quem me machucou, porque não é isso que me faz me desviar. O que me faz me desviar é o seguinte, eu não estou sabendo lidar com as minhas dores e estou me afastando do evangelho. Ele errou, Lucas, ele errou, desviou, não devia. Mas ele desviou que nem um homem. Ele desviou que nem uma pessoa séria. Ele não fez como a maioria faz. Eu estou no mundo por causa do pastor que não fez o quê? Eu estou no mundo por causa daquela família que não me deu oi. Eu estou no mundo... Gente, não tem conversa. Você não vai poder usar ninguém diante de Deus no dia que você for conversar com Ele para ver se você vai ser salvo ou não. Não vai ter conversa, queridos. Então, se você está na igreja por causa de pessoa, se você entrou aqui para agradar alguém aqui dentro, você vai sair no momento que alguém te magoar. Agora, se você está aqui por causa de Cristo, você sabe que tanto você como os irmãos podem te magoar. Você sabe que você pode ofender. Você sabe que o pastor pode errar contigo. Você sabe que o teu discipulador pode errar contigo. Ou não, ou os líderes não podem errar. Podem, devem e vão errar. No momento que um pastor, que um líder, um discipulador não cometer um erro com alguém, ele pode ser arrebatado, porque ele está perfeito. O pastor, os líderes, os discipuladores são, sim, mais íntimos e devem ser, sim, mais preparados, mais santos, mais capazes. Sim, Jona, com certeza. Mas pode acontecer equívocos, pode acontecer de você se decepcionar com alguém. Eu perdi a conta, Lucas, de quantos homens de Deus me decepcionaram, Lucas. Que eu dizia, aquele cara é um homem de Deus. E quando eu fui ver, não era. Ou quando fui ver, Juan, não é que ele não era um homem de Deus, mas eu descobri que ele era um homem. Não deixou de ser homem de Deus, mas eu vi que ele era um homem. Nós esquecemos que homens de Deus são homens. Aprendi com o professor Josadac Lima no seminário Betânia. Ele tem até uma Bíblia que ele escreveu ali, que é a Bíblia do discipulado, do discípulo, uma Bíblia azul. Foi do meu professor, ele que escreveu essa Bíblia. Ele falou bem assim, gente, o super-herói, o nosso super-herói só se mantém super-herói longe de nós. Porque se você conhecer o teu super-herói, você vai deixar de vê-lo como super-herói. Um super-herói só é herói distante. E por isso que muitas pessoas preferem ver canais no YouTube, preferem escutar pastores de canal do YouTube. Por isso que muitas pessoas preferem escutar pregadores que não são próximos a ela, porque lá são pessoas que elas não conhecem, que não irão cobrar elas, que não irão errar com elas, que não irão frustrar elas, a gente vira então uma ovelha virtual. Que não temos pastores físicos, não temos irmãos físicos, não temos discipuladores físicos. Nós temos pessoas virtuais que nos acompanham, porque virtualidade sempre é a perfeição na virtualidade. Tu coloca no teu Instagram tuas doenças? Tu coloca no teu Instagram teus medos? Alguns colocam, mas a maioria não. A gente coloca só nós na casa top, no carro top, grana entrando, a gente é top, né? A rede social nos faz super-homens. Então, quando você conta com pessoas distantes, você está dizendo o seguinte, ei, quanto mais distante de mim, melhor, porque assim eu não te frustro, tu não me frustra, e eu aprendo contigo, e fechou. Agora o desafio é você aprender com aquele que está do teu lado, que é próximo a ti. Sempre eu falo que se tu morrer, quem vai fazer o teu velório vai ser eu. Vai ser o Lúcio Barreto, vai ser o Luiz Hermínio. São homens de Deus? São homens de Deus. Mas quem que vai te ajudar nessa hora? Quem que vai ajudar a tua família nessa hora, aliás? Se você precisar de uma ajuda, se você precisar de uma presença, é nós que estamos aí. Cheio de falha, mas é nós. Entendeu? E aí? Então nós temos que começar a parar de fazer das pessoas o nosso próprio Cristo e deixar as pessoas somente serem homens de Cristo, nada mais que isso. Homens de Cristo falham, assim como você falha. A maior hipocrisia da nossa vida é quando nós nos desviamos de Deus por causa de erro de pessoas. Quando você faz isso, você está dizendo, eu não erro, portanto eu me desviei
de Cristo por causa dessas pessoas. Tu também erra, tu também ofende, tu também magoa, você também faz coisas absurdas. É muita hipocrisia nós dizer, eu estou saindo de tal igreja porque tal pessoa errou comigo. Tu também erra. No momento que você descer do salto do egoísmo, do altruísmo, do orgulho, da superioridade, achando que tu não erra, você vai começar a perdoar mais. Quando você olha para dentro de você e você vê que você mesmo é um cara que erra, você perdoa os que erram contigo. Agora, quando você acha que tu não erra, que tu é perfeito, tu é o cara, que você é uma pessoa poderosa, meu Deus, você vai ter dificuldade de perdoar os outros, né? Então, queridos, é necessário você se aproximar dos teus super-heróis e descobrir que eles são homens igual a você. E não se decepcionar por isso, mas muito pelo contrário, saber encará-los e dizer, ei, apesar de você estar fraco, falho, apesar de eu ver muitas imperfeições em ti, eu ainda quero segui-lo, eu ainda quero ouvi-lo, porque nós dois somos seres humanos normais. Aquilo que é de Cristo em ti, eu irei imitar. Aquilo que não vem de Cristo em ti, eu irei rejeitar. Faça o mesmo comigo e vamos andando o mesmo caminho. Amém? A esperança tua está em Cristo, queridos. Se você ama Jesus, porque assim, queridos, Jesus nunca me traiu. Desde que eu ando com Cristo, Jesus nunca me machucou. Jesus nunca me abandonou. Juliano, Jesus já me machucou falando verdades duras. Quando ele fica triste com Jesus? Quando ele erra com nós? Não, quando ele fala verdades duras para nós. Jesus já chicoteou todos nós alguma vez aqui. Então você fica triste, Fran. Ô Senhor, por que bater tão forte, né? Mas ele errou? Não, ele falou a verdade para nós. Ele quis que a gente melhorasse. Mas nunca, em hipótese alguma, Jesus vai nos abandonar, vai nos deixar, vai nos trair, vai nos decepcionar. Jesus não. Jesus não. E é nele que a nossa esperança tem que estar estabelecida. Senhor, tu és aquele que jamais me decepcionar. E quando eu entendo isso, e entendo que aqui embaixo, tanto eu como os outros decepciona assim, não é uma questão se você vai ser decepcionado, mas quando e em que momentos, você começa, não, Senhor, eu vou tolerar aqui a galera aqui embaixo, primeiro porque eu sou falho, segundo porque eles são falhos também, e a nossa esperança é estar em ti. Quando você faz das pessoas o teu Cristo, você se decepciona. Quando você faz das pessoas o teu próprio Cristo, você se frustra. Pastor, o senhor está me ensinando que eu devo não confiar em ninguém mais? Nada disso, você pode confiar e deve confiar sim. As pessoas, elas erram, mas elas também recomeçam, elas também pedem perdão e acertam depois, assim como você. Eu estou dizendo para você o seguinte, não faça de seres humanos o teu próprio Cristo, que nunca vai errar. Eles vão errar, é normal. Mas se você está preso em Cristo, você vai permanecer em Cristo junto com as pessoas. O segundo ponto, então, aponte sua esperança para a vida eterna e não para essa vida terrena. Essa vida e esse mundo possuem um prazo de validade, mas o futuro de quem ama a Deus é uma eternidade real e palpável. Você veja que nada nessa terra é garantido. O teu emprego não é garantido. Os teus estudos não são garantidos. O teu salário não é garantido. A tua empresa não se garante que vai ficar para sempre em atuação. As pessoas com quem você se relaciona não é garantido que vão manter-se com você. Nós estamos vivendo numa terra, queridos, que tem prazo de validade que é limitada. Se você tem a tendência de acreditar que aqui é o céu, ou que aqui é o local que você tem que plantar a tua vida, o Covid mostrou para ti que isso não é verdade. O Covid mostrou para todos nós que em uma semana tudo pode mudar. O mundo pode mudar. E tudo aquilo que você mais confiava pode evaporar pelas tuas mãos. Agora a minha e a tua esperança é que nem o apóstolo Paulo. Eu posso ser rico? Posso. Eu posso ser uma pessoa de sucesso? Eu posso. Eu devo buscar a alegria para minha família, o conforto para minha família, bens materiais? Devo sim, Deus quer isso. O que Deus não quer é que nós nos apeguemos com essas coisas de tal maneira que se um dia Deus quiser descer o nosso padrão, a gente não consegue descer o padrão, porque nós somos acostumados a ser mimados com coisas boas. O apóstolo Paulo disse que ele sabia o que era viver na pobreza, na classe média e na riqueza.
E por isso ele falou o seguinte, que tudo ele podia naquele que o fortalecia. Jesus o fortalecia para viver qualquer situação. Quando Paulo estava pobre, Jesus dava de comer a ele. Quando Paulo estava na classe média, Jesus abençoava ele. Quando Paulo estava rico, Jesus abençoava ele. Ele distribuía, ele era generoso, mas ele nunca se apegou a nenhuma situação social ou econômica. Ele se apegava a Cristo. Por quê? Porque Paulo sabia que a vida tem seus reveses. A vida tem suas mudanças, a vida tem suas trairagens, a vida tem suas transformações. Uma hora você está na ponta, outra hora você está em último lugar. Uma hora você está no meio, outra hora você está derrotado, outra hora você está vitorioso. A vida tem dessas. E isso não deve ser aquilo que vai te afastar de Cristo. Você deve entender que eu preciso estar em Cristo tendo muito ou tendo pouco. Eu preciso estar em Cristo tendo tudo ou não tendo nada. Eu preciso saber que, mesmo dificilmente eu vivendo nessa terra com alegria, eu sei que um dia, depois daqui, eu terei uma eternidade junto ao Senhor Jesus. Amém? Queridos, quando nós trabalhamos a esperança, nós temos que trabalhar algumas questões aqui. Primeiro, toda esperança possui dentro dela algo chamado expectativa. O que é expectativa? É eu ter certeza que tal coisa vai acontecer. A esperança vem acompanhada da expectativa, Cristo. Então aquele milionário, quando ele investiu 1 milhão lá, Igor, ele jogou uma expectativa junto. Vai dar certo. Eles vão vencer. Eles vão destruir o Flamengo. Eles vão ficar felizes. Perderam. Expectativa não realizada é uma expectativa quebrada, igual a frustração. Frustração vem de uma palavra latina que significa expectativa que não foi alcançada. Por isso da frustração. É uma ação que não foi alcançada. Frustração. E creio eu que todos que estão aqui já tiveram algum tipo de frustração. Por exemplo, esses tempos até eu falei com o pessoal, as 2 celebrações aqui. Eu tinha um amigo meu, quando me converti, nos meus primeiros anos de conversão, na igreja nós participava, ele se apaixonou então por uma outra amiga nossa. Nós tínhamos ali uma parceria muito grande entre os jovens, e nós sabia quem gostava de quem não gostava de quem, né? E aí esse irmão começou a gostar de uma menina que gostava de outra pessoa, sabia? E ele falou assim: Edson, estou apaixonado por ela. E eu, tá, irmão, mas assim, ela gosta de outro, não adianta se apaixonar por ela. Não. Inclusive Deus tem falado comigo que é ela. Eu, não, cara, vai devagar. Então ora bastante, porque ela está gostando de outro cara. Estão orando juntos, estão fazendo orações junto para saber se vai ser de Deus e tal. Não entra nisso aí não. Não, Edson, não quero saber. Deus falou, está falado. E eu vou me declarar para ela. Eu falei: homem, não faça isso, homem. Cássio, eu fiz de tudo para segurar o cara, Cássio. Não faz isso porque ela gosta de outro, cara. Não vai dar certo. Ela era nossa amiga, então a gente sabia que ela gostava de outro. Não, vou lá. E aí, ele foi. Sentou com ela e falou assim: não sei se tu percebeu. Não sei se tu percebeu que eu estou apaixonado por ti. Inclusive, Deus tem falado comigo que és tu. Bom, era uma amiga muito querida, super educada, Cássio. Ela olhou para ele e disse assim: eu te vejo só como amigo, nada mais. É aquele fora educado, sabe? Aí ele olhou: não, mas Deus falou. Cara, desculpa, não sei se Deus falou ou não. É que assim, eu estou gostando de outra pessoa. Eu estou orando com outra pessoa e tal. Ele veio para mim, ele falou: Edson, toma aí um fora. E aí? Tu estava certo, ela está gostando de outro. Mas eu não vou largar, eu vou conseguir. Tu vai ver que eu vou conseguir. Ela começou a namorar o cara. Então, ela começou a namorar o outro cara. Eu vi o irmão, agora larga de mão. Não, vamos terminar. Então, meu Deus. Eu falei: homem, sai disso que é laço. Sai que é laço. Ele: não, eu vou. E botou na cabeça dele que era de Deus e que por ser de Deus, então ela estava errada, ela ia terminar com o cara e ficar com ele. Era isso que ele pensava, sabe? E assim foi.
Ele ficava olhando os dois, mas desejando a separação. Ele olhava, então hora que te separe. Torcendo uma briguinha, né? O que aconteceu? Essa nossa amiga casou com o cara. O que aconteceu, Dilma? O meu amigo fez o quê? Se desviou da fé. Abandonou a Deus, começou a cursar psicologia e seguir doutrinas freudianas, dizendo que Deus era um produto da mente, e abandonou completamente o Senhor. Aí, nos primeiros anos de plantação da Igreja da Viva aqui, estava eu passando de carro ali com a galera, acho que era o Luiz, o Hector, lembra que estava junto comigo, e tinha um monte de gente na mesa ali, Lucas. Tinha uma época que o pessoal bebia ali, lembra? Estava lá ele. Eu, para o carro aí, saí do carro. Cheguei nele. Ei! Falei para todo mundo ouvir. Como é que está sendo essa comida de porco aí? Está gostando da comida de porco aí? Deus, cara, quem é esse cara aí? Quem é esse cara? Não. É um cara da nossa igreja. Edson, vem cá um pouco, homem, pare com isso, o que está fazendo? A Bíblia fala, né, que o filho pródigo, quando se desviou, começou a comer comida de porco, né? Então vai ficar aí, na Heineken, na Skol, mulherada aí. Ele, Edson, tu sabe que eu estou magoado com Deus. Desde lá, eu nunca mais consegui buscar a Deus, porque Deus me traiu, Edson. Eu falei, como assim Deus te traiu? Tu sabe que Deus falou que era ela? Não, Deus não falou que era ela. Eu te disse desde o início que não era ela. Eu te falei, irmão, eu te disse, não entre nisso. Mas depois daquilo ali, Edson, eu nunca mais consegui me levantar, e para mim, Deus não existe, e para mim, quer saber, se existe, estou magoado com ele, eu não quero mais saber, e tchau. Aí eu fiz minha parte, já. Beleza, então, eu falei, olha, irmão, estou lavando as minhas mãos para você hoje. A minha parte eu fiz, já que tu não quer voltar, fechou. Espero que um dia tu cure teu coração, né? Não sei mais do paradeiro dele, não sei como é que ele está hoje. Mas você viu o poder que existe numa pessoa que colocou uma expectativa, se frustrou e não conseguiu se levantar dessa frustração? Isso vale para quem monta empresas, para quem casa com alguma pessoa que achou que era de Deus, quando descobriu no meio do casamento não era. Então você percebe, queridos, que as pessoas elas vão se frustrando, elas vão se decepcionando, e nem todas conseguem reagir bem e acabam se afastando de todo mundo. Outra coisa que existe, que se chama ilusão. O que é ilusão? É que nem ilusão de ótica. Você está no deserto lá, aí você começa a bater o sol e tu começa a ver uma água no fundo lá. Aí tu vai ver, não tem água nenhuma, é ilusão de ótica. Esse dia tinha o show da Isadora Pompeu aqui, quem veio, viu o show, muito legal. Aí um irmão me chega e diz, pastor, vou casar com a Isadora Pompeu. Eu falei, homem, sinceramente, cara, tu tá de brincadeira comigo, cara. Não vai ser ela, pastor. Eu falei, meu Deus do céu, viu, irmão, deixa eu falar uma coisa pra ti, ela já está comprometida. Para começar, ela já está namorando um cara, a Isadora Pompeu. Tá? Ela já tem um lance com um jogador de futebol, inclusive, super milionário, viu? E outra, né? Tentei ser querido, mas eu quis falar, você e olha, né? Não combina, não fecha, não tem nada a ver, nada a ver. Não se iluda, não se iluda. Tu acha, pastor? Tenho certeza. Aí o cara, para a glória de Deus, entendeu que não tinha nada a ver. Isadora casou, inclusive, né? É óbvio, né? Meu Deus do céu. Meu Deus, esse show assim, cada uma que acontece é para acabar. Mas me explique uma coisa dessa, a audácia do ser humano. Mas, Lucas, curta o show aqui, curta, né? A pessoa está ministrando em Deus aqui, foi muito top. Aí, enquanto o povo está curtindo, esse menino estava ali. Vai ser minha. O que é isso? Me explique se não existe expectativa mais ilusória que essa aí. Mas tem pessoas que são iludidas. Elas se iludem. Elas começam a projetar na cabeça delas algo que não existe, que não é real, que Deus não falou, que não tem nada a ver, que ninguém aprovou. Todo mundo disse, sai daí, não é de Deus. E aí acaba sendo uma vergonha o que acontece. Então, queridos,
Nós vamos perceber que, quando a Bíblia diz os 10 mandamentos, não fale o nome de Deus em vão, não está dizendo, Frank, que quando tu está no trânsito, alguém passa na frente e fala, meu Deus. Gente, Deus prefere que fala, meu Deus, que um palavrão. Não é isso. Ele está falando o seguinte, jamais diga que eu falei algo quando eu não falei. Jamais coloque o meu nome naquilo que você quer, mas que eu não quero. Pare de tentar espiritualizar as tuas vontades. Para de tentar colocar eu, Deus, naquilo que você quer e eu não falei nada. Assim funciona com muitas pessoas. Elas tentam sair por cima, elas tentam espiritualizar a sua vontade para dizer que foi Deus, e quando chega o tempo quebram a cara. O que elas fazem daí? Culpam quem? Culpam Deus. Elas culpam Deus. Deus, o Senhor me disse que tal coisa aconteceria. Deus, eu disse? Só um pouquinho, eu disse? Sim, tu me disses. Lembra, Senhor, que eu li lá? Fiz a roleta russa e pá! Agora a roleta russa da Bíblia, né? Pá! É que nem o cara estava no avião, primeira vez que você foi viajar de avião, Cássio. Estava com medo. Teria que criar uma palavra de Deus, Felipe. O avião começou a decolar, William. Precisou uma palavra. Ele rodou a Bíblia. Pá! Judas se enforcou. Não, essa não. Ele jogou para frente. Pam! Vai e faça o mesmo. Oh, meu Deus do céu! Vou morrer aqui. A roleta russa, a Bíblia, né? A Bíblia ela tem que ser estudada, não sorteada. Isso aí não é a mega sena de Cristo, rapaz. Vamos tirar o versículo 7. Vamos tirar. Não, vai devagar aí. A Bíblia é bucha. Se tu pega um versículo amaldiçoado aí que te quebra, tu vai achar que é verdade. Entendeu? Tu vai achar que Deus vai te matar. Não é nada a ver, calma, gente, calma. Mas as pessoas, elas têm dessas. Elas tentam colocar Deus na sua caixinha e poucas reconhecem que elas não deveriam ter colocado Deus no jogo. Deus, me perdoa. Eu achei que era o Senhor, mas não era. Tem momentos, Josiano, que Deus falou. Gente, eu já vi casais que Deus falou para um e falou para outro que eram os dois. Eles ficaram juntos, um deles entendeu que não era mais de Deus. E vive num pé de guerra. Alguns até separam. Eu já vi, Michael, casais e namorados, que Deus confirmou para os dois. Eu vi Deus confirmando, mas no meio do caminho, Juan, uma das partes, acho que não é. Aí a outra parte, mas Deus falou, tu lembra que Deus confirmou? Não quero, e aí racha no meio. Já vi. Então nem sempre, queridos, o que Deus fala se cumpre em certos casos, porque as pessoas envolvidas não fizeram aquela palavra se cumprir. Mas, a maioria dos casos, sim, as pessoas se decepcionam, porque elas acreditam que Deus falou com elas. Conclusão. Quando apontamos nossa esperança para o lugar certo, temos uma vida longe de frustrações, traumas e decepções, mas apenas uma vida de fé, alegria e realizações. Ainda sentado mesmo, queridos, a Bíblia fala em Lucas capítulo 24, você pode estudar também, vai estar escrito assim em Lucas capítulo 24, no caminho de Emaús. Lucas 24, então, vai contar a história de 2 discípulos que depositaram toda a sua esperança em Cristo, acreditando que Cristo seria o presidente de Israel, governaria Israel, porém, eles não tinham entendido que Cristo queria governar o planeta inteiro, o mundo visível e invisível, e salvar a humanidade. Quando eles viram Jesus morto numa cruz, eles pensaram, pronto, Jesus morreu, tudo que eu mais esperava morreu numa cruz. Vamos voltar aos nossos afazeres, vamos voltar às nossas tarefas, vamos voltar para a nossa antiga vida, porque Jesus acabou morrendo numa cruz, Jesus acabou... Vou fazer um tecladinho. Jesus acabou morrendo numa cruz. Aí eles dois estão caminhando no caminho de Emaús, voltando para Emaús, que era a cidade natal deles, voltando, indo embora, abandonaram todo o ministério, abandonaram tudo que eles criam,
Aí o próprio Jesus entra no meio deles e fala: ei, vocês estão conversando sobre o que aí? Aí os dois olham para Jesus, não reconhecem Jesus, porque quando a pessoa está frustrada, magoada, ela não consegue enxergar a solução na frente dela, ela não consegue ver vitória, ela não consegue ver Cristo na frente dela. Elas falam, Jesus, elas falam assim para o Senhor ali, né, que na cabeça deles era um Senhor que não era Cristo. O Senhor é o único que não sabe o que aconteceu nesses dias em Israel? Um homem que nós seguimos, que nós amávamos, chamado Jesus Cristo, que nós tínhamos certeza que seria governador de Israel, ele nos disse que ia governar Israel, morreu numa cruz. E agora estamos decepcionados, frustrados, desiludidos, voltando para nossas antigas vidas. Aí Jesus não aguentou e falou: vocês são demais, hein? Como vocês custam para entender as profecias, como vocês custam a entender que em nenhum momento eu falei que eu seria presidente de Israel. Eu estava dizendo o seguinte: eu seria o presidente do planeta inteiro, do mundo visível e invisível, eu sou filho de Deus Pai, eu mando em tudo, não só em 1/3 de terra. Aí eles ainda não descobriram que era Jesus. Jesus entra na casa, ele pega o pão, e quando ele fala: dou graças por esse pão, Pai, e divide o pão, os discípulos percebem que era o próprio Cristo que estava ali. E ele desaparece então, Jesus, e os discípulos falam um com o outro: não queimava o nosso coração quando ele colocava para fora as escrituras sagradas? É o próprio Cristo que estava aqui. Nós entendemos ele errado, nós colocamos uma esperança que não foi o que ele disse para nós. Ele realmente não nos disse que seria presidente de Israel. Ele o tempo todo disse que o reino dele não era desse mundo, que o reino dele era do céu. Ele o tempo inteiro dizia sobre eternidade e vida eterna. Toda hora ele falava e nós não entendíamos. Ele disse que morreria numa cruz, ele disse que ia ressuscitar no 3º dia. Isso que ele falou nós não queríamos ouvir, porque nós queríamos um líder político e não um líder espiritual. Vamos voltar e contar para Pedro, Tiago, João e todos os discípulos que Jesus vivo está, Jesus ressuscitou. Assim como aconteceu com esses discípulos que alinharam a sua esperança, apontaram a sua esperança para Cristo, e as suas expectativas se colocaram sobre Cristo. Hoje é um tempo de você alinhar suas expectativas. Fique em pé, por gentileza, fique em pé, estamos encerrando. Talvez você está nessa noite aqui e você tem decepções profundas com certas pessoas, e você passou por desilusões profundas. Talvez no teu coração existem frustrações fortíssimas. Talvez no teu coração existem mágoas de pessoas que talvez eram uma referência para ti, mas hoje não são mais. De pessoas que uma vez eram super-heróis e hoje não são mais. Talvez você se machucou muito, e talvez você, em alguns momentos da tua vida, você acreditou que Deus falou algo para ti, mas não foi Deus que falou. E você percebeu com dor que não foi Deus que falou. Ou talvez você está aqui hoje e Deus falou para você fazer algo, mas você não está conseguindo fazer, e Deus está insistindo para você fazer. Hoje é um tempo para você realinhar, reorganizar, apontar a tua esperança para o lugar certo. Feche seus olhos. Desliga as luzes para mim aqui.